Bom dia! Talvez vocês já estejam cansados de me ver falar desse assunto, mas aqui estou eu para falar de novo de A Casa do Dragão. A segunda temporada pode ter acabado faz acho que um mês agora, mas ela ainda continua sendo comentada por aí nas redes sociais, por exemplo, o Twitter. Eu imagino que esteja sendo comentada no Twitter em outros países, né? Porque nós brasileiros não estamos podendo mais fazer isso, que é bem triste. Eu realmente só queria ter o Twitter agora para poder ver como é que tá sendo a discussão sobre a Casa do Dragão nesse momento, porque o que aconteceu? Semana passada, o George R. R. Martin, o autor dos livros em que a Casa do Dragão é baseada, ele fez um post no blog dele falando sobre algumas mudanças que foram feitas na segunda temporada, falando sobre uma mudança específica, na verdade, que muitas pessoas interpretaram e realmente parece que é tipo uma alfinetada na HBO, que com a produção da série, assim, um jeito dele mostrar, olha, não tô contente, vou levar isso a público, daí o público meio que concordou com ele, concordou com tudo que ele botou no post. E aí é tipo, olha, HBO, vocês deviam mudar isso, tá? Vocês deviam mudar isso, é meio que um aviso, assim, um alerta pra HBO, pra ela mudar coisas que não estão agradando a ele, né, o George R. R. Martin, e aos fãs. E basicamente o que ele fala nessa... É uma mudança muito pequena o que ele tá falando aqui. Mas ele fala que tipo uma coisa que eu nem vejo as pessoas comentando muito, assim, não é... Tem muitas coisas que o pessoal comentou que são ruins mesmo. Que né, realmente o pessoal não estava gostando, estava discutindo bastante, mas essa específico não era uma coisa muito grande. Mas o George R. R. Martin fala nesse post sobre o efeito borboleta, que é uma coisa que uma mudança pequena pode levar a mudanças maiores. E aí esse post levou, assim, os fãs à loucura, tá todo mundo comentando sobre isso. E eu queria também comentar um pouco, porque o post em si do George R. R. Martin, eu acho que ele foi bem, assim... Ele foi, tipo, eu não discordo de nada que ele botou ali necessariamente, assim, eu acho que ele tá super no direito dele de falar que como ele não tá feliz com a adaptação do trabalho dele, né, assim como nós, fãs, podemos falar que a gente gostou, que a gente não gostou, ele também pode, né, então... E é engraçado porque nesse post ele dá umas alfinetadas muito, assim, específicas ao pessoal da HBO, a produção e tal, tipo, tem uma... Que ele fala assim, sobre o roteirista, o showrunner da série, né, o Ryan Condal. Ele fala, eu não faço ideia o que o Ryan planejou. Se é que ele planejou alguma coisa, o que eu achei bem, tipo... Nossa, que deve ter doído no Ryan Condal. E ele realmente coloca nesse post um tom de... Eu tô lendo aqui a frase... um tom de tipo, eu tô falando sobre essa mini coisinha, mas tem muito mais coisas e então é melhor vocês mudarem isso. Então ele fala, e há borboletas maiores e mais tóxicas vindo por aí, porque ele fala, né, do efeito borboleta, se a Casa do Dragão seguir adiante com algumas das mudanças sendo consideradas para a terceira e para a quarta temporada. Então vamos falar sobre isso. Qual que é a mudança específica que ele vai citar nesse post? É a ausência do Maelor, que é um dos filhos do Aegon II, e que principalmente afetou a cena do sangue e queijo lá no primeiro episódio da segunda temporada. No livro, a Rhaena, ela é forçada a escolher entre os dois filhos dela, porque ela tem 3 filhos ao todo, 2 meninos e uma menina, né? O Jaehaerys e a Jaehaera, que aparecem na série, e o Maelor, que é um mais novo que não tá na série. Como o sangue e o queijo tinham sido contratados para fazer, né, um filho por um filho, eles tinham que matar um filho do Aegon. Então eles falam pra Rhaena escolher qual dos filhos, né, eles vão matar. A Rhaena escolhe o Maelor, porque o Jaehaerys é mais velho, é o herdeiro ao trono e tal, enfim. E o Maelor é mais novo, talvez ele nem ia prestar atenção nisso. Só que eles vão lá e eles matam o Jaehaerys. E eles falam pro Maelor, tipo, olha, sua mãe queria que você morresse, viu, garotinho? Daí, tipo, é uma tragédia, assim, um pouco mais intensa do que na série. E aí depois o Maelor, ele vai morrer, e isso vai ter consequências pra história da Rhaena, e vai ter consequências daí, enfim, pra história da Rhaenyra no geral, então vai, tipo, né, realmente o efeito borboleta é grande. E daí, sem esse personagem, as coisas vão ter que ser feitas de uma maneira diferente. E o George R. R. Martin fala sobre isso, sobre essas consequências de coisas que estão no livro e que vão ser adaptadas na terceira e na quarta temporada. E eu acho que talvez seja por isso, provavelmente é por isso que ele apagou o post. Porque ele apagou o post
E é provavelmente porque ele fala de coisas da terceira temporada, coisas que estão sendo planejadas para a terceira temporada. Provavelmente ele deve ter violado algum... né? Ele deve ter violado algum contrato, enfim, de que ele não poderia estar falando sobre os planos para a terceira temporada, né? E provavelmente foi por isso que ele apagou, né? Tá, ok. Não é sobre isso que é o vídeo. O vídeo eu quero falar especificamente sobre a reação do público no geral, dos fãs, ao post. Porque a segunda temporada foi sendo alvo de muitas críticas, e não sobre a ausência do Maelor necessariamente, mas sobre a maneira como a história estava sendo levada, a maneira como a segunda temporada não teve um grande clímax, não teve uma conclusão final, a maneira como os arcos da Rhaenyra e da Alicent principalmente foram conduzidos. A Rhaenyra estava muito assim, quero paz, não sei o que. A Alicent também estava assim, e daí as duas basicamente tem a questão do relacionamento das duas, né, da amizade das duas, que foi uma invenção da série. No livro elas só são tipo madrasta e enteada e se odeiam, e é isso. Na série elas têm essa amizade antes de toda a briga, depois elas brigam, mas depois elas agora voltam, e a Alicent meio que decide ficar do lado da Rhaenyra no final. E tudo porque também as duas personagens elas foram escolhidas para serem as protagonistas da série. Tipo, a série realmente é sobre a relação das duas. E muitos fãs não gostaram dessa escolha. Muitos fãs acham que isso não tem nada a ver, que a história devia focar nos Targaryen, na briga dos Targaryen, no fim dos dragões, e na guerra dentro da própria família, e no fato de que a Rhaenyra foi usurpada por ser mulher, e não focado nessas duas personagens. E pra mim, tipo, agora com esse post do George R. R. Martin, o pessoal ficou muito tipo, isso, agora eles vão ver que eles não deviam ter feito isso, que eles estragaram a série, não sei o quê, porque muito do que vem sendo comentado sobre a segunda temporada é que virou uma fanfic. Que essa questão da amizade da Alicent e da Rhaenyra, essa trama, foi meio que prolongada, né, mais do que deveria, porque nesse ponto da história elas já deveriam ser só inimigas, e é isso. E que isso virou basicamente uma fanfic que eles quiseram, uma crítica muito que eu vejo muito, que eles quiseram, os roteiristas, pegar uma história sobre tal coisa e transformar no que eles queriam. Eles foram muito egocêntricos em quererem contar a própria história, em vez de simplesmente adaptar a história de George R. R. Martin, só tipo pegar do livro e botar na TV. E eu tenho muito problema com esse discurso, muito problema com esse discurso, porque eu acho que a história é deles, a história não é de George R. R. Martin. Quem tá contando a história são eles. O George R. R. Martin, ele já contou a história dele, ele já escreveu o livro Fogo e Sangue, e estava lá a história dele, a versão dele, a história, ele criou essa história, né, tal. E agora os roteiristas eles estão usando essa história de base para fazer uma série de televisão, que a HBO decidiu fazer, né, decidiu encomendar para eles. Por quê? A obra do George R. R. Martin é muito amada, né, então os fãs provavelmente iam assistir, ia ter uma visibilidade boa, especialmente considerando que Game of Thrones teve uma boa audiência, e aí eles encomendaram por isso. E aí agora os roteiristas estão lá escrevendo a história deles baseada no livro. Eles não estão só pegando o livro e colando na TV. Ou pelo menos, tipo, muita gente acha que eles deveriam estar fazendo isso. Que eles deveriam só pegar o que tá no livro, botar na TV, e é isso que eles deveriam fazer, ponto. E o pessoal fala como se o fato deles estarem adicionando coisas e fazendo o grande drama central da história ser algo que eles inventaram e não que estava no livro, e que isso é uma coisa necessariamente ruim, que isso é uma coisa necessariamente que precisa ser combatida, e que é algo que faz eles serem egocêntricos, não sei o que. Pra mim, eles quererem fazer isso é só eles serem artistas que estão querendo contar a história deles. A história que eles querem contar é a história da Alicent e da Rhaenyra. E assim, muita gente não gostou dessa história. Muita gente acha que essa história é besta. Muita gente acha que teria sido muito mais legal, muito mais interessante se a história fosse contada de outro jeito. E tudo bem. Mas essa é a história que eles estão contando. Essa é a história deles, não é a nossa história. E também não é a história de George R. R. Martin. Tipo, é uma história que vai ter muita influência de George R. R. Martin, porque é uma história que é baseada num trabalho dele, baseada numa história que ele escreveu, mas é baseada, não é a história que ele escreveu, não é a história dele. É uma história desses artistas baseada na história dele. E tipo, eles estão fazendo... A série não é sobre a Alicent e Rhaenyra, mas os roteiristas ficam insistindo em fazer a série sobre a Alicent e Rhaenyra, então a série é sobre a Alicent e a Rhaenyra.
E, tipo, a gente tem todo o direito de falar, nossa, isso tá uma merda. Se você achou que está uma merda, você pode falar que está uma merda. Mas é o que a série é, e a série não é você não é o showrunner da série, né, sabe? Não, nem eu. Eu tô falando aqui tudo que nos outros vídeos que eu fiz sobre a série, eu falei tudo que eu gostei, tudo que eu não gostei. Mas no fim do dia, a série não é minha. Não sou eu que estou fazendo ela. Eu posso falar, eu acho que teria sido muito mais interessante se fosse feito dessa maneira. Mas eu acho problemático eu ficar falando, não, mas deveria ter sido feito dessa maneira. Porque não deveria nada, sabe? Não... A série, ela não precisava nem existir, sabe? A série é só um produto artístico e também comercial, porque a gente vive no capitalismo. E ela é só um jeito da HBO fazer dinheiro e um jeito desses artistas contarem uma história que eles querem. Então, pra mim, é isso que a série tem que ser. É só isso. E no mundo ideal, ela só seria, né, uma história contada por artistas que querem transmitir alguma coisa. E nesse caso, eles querem contar a história da Alicent Rainier. Então, tipo, se você não gostou dessa proposta, pô, que pena. Eu tenho meus problemas com como eles estão lidando com isso, mas é o que eles querem lidar, sabe? A história, no fim do dia, é deles. E assim, claro, como eu falei, a gente tá no capitalismo, a série ela não é só uma questão artística, muitas decisões que refletem no modo como a história da série é contada, são decisões que vêm não de artistas, mas de executivos. Vem de gente falando, você tem que fazer tantos episódios só. Você tem que ter todos, sabe, tipo, de problemas também práticos, de tipo, você tem que ter todos os atores aparecendo no número de episódios pra poder manter esses atores na série, e de questões de o executivo falando, mas isso aí vai ter mais audiência, então bota isso aí mesmo que o artista não ache que não seja a história que o artista queira contar, ele é obrigado a fazer isso porque tem gente mandando nele, né? E assim, existe todo esse disclaimer, e eu acho que muitas das decisões de A Casa do Dragão realmente são isso. Eu tô aqui, parece que eu estou falando que tudo que eles colocaram na série é uma decisão puramente artística. Não é. E óbvio que o George R. R. Martin, no livro dele, vai ter muito mais liberdade artística de fazer o que ele quiser, até porque ele já era um autor renomado, e, tipo, pelo menos num livro, ele tem ele vai ter os editores dele e tal, mas, no geral, ele vai ter a liberdade de contar a história do jeito que ele quiser. Na televisão existem outros desafios, com a contratação de uma equipe muito grande, com atores e diretores, e, tipo, desses desafios mais práticos que num livro não necessariamente existem. E além disso, vai ter os executivos ali, né, que vão estar dando o pitaco deles, mesmo que o pitaco não seja artisticamente interessante. Então, disclaimer feito. Não estou aqui falando que A Casa do Dragão é puramente feita por amor, artistas e tal, porque não é. Tem muito questão de dinheiro ali envolvida, mas assim, isso não significa que se fosse só os artistas, se não tivesse questão dos capitalistas ali falando, vamos fazer isso para ganhar dinheiro, não significa que seria igual ao livro, porque também teriam artistas que iam querer contar alguma coisa deles ali. E pelo que me parece, pelas entrevistas, eles realmente são apaixonados pela história da Alicent Rainier que eles decidiram contar. E tipo, é isso, a história deles, sabe? E eu não tô dizendo que, tipo, a gente não pode comparar com o livro, a gente não pode pegar o livro e pegar a série e falar, nossa, essa mudança aqui, vamos analisar por que eles fizeram essa mudança, vamos ver, porque a gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso, inclusive. Né? A série, ela não existe num vácuo, mesmo que eu acho que ela deva ser julgada como sua própria história, ela não existe num vácuo, ela foi baseada em alguma outra coisa. A gente pode pegar o que eles mudaram da série, do livro pra série, e analisar e falar por que eles mudaram isso. Vou dar uma tangenciada aqui de novo, mas só pra falar, por exemplo, vamos pensar na Marvel. Muita gente critica o Homem-Aranha do Tom Holland porque ele é tipo um protegido, aprendiz do Tony Stark, do Homem de Ferro, né? E por muito tempo, eu fiquei tipo, nossa, mas tipo, ok, é diferente do que tem no material original, mas e daí? É a versão deles. Mas eu acho que isso revela muito sobre os valores de quem está produzindo aqueles filmes. Eu acho que isso revela muito, tipo, porque o Homem-Aranha no original, ele é o cara, assim, ele é conhecido por ser o cara da vizinhança, um cara qualquer. Ele é um cara qualquer que tem problemas de pessoas quaisquer. E aí você coloca ele nos filmes, na sua adaptação, você pega esse personagem e
na sua versão você coloca ele como o aprendiz do bilionário, tipo, é meio... Tem a sua nuance, sabe? Assim, reflete os valores de quem tá ali fazendo. É a mesma coisa de pegar, por exemplo, se alguém pegasse o Pantera Negra e transformasse num personagem branco. A gente ia olhar e ia falar, tipo, mesmo que... Ó, se for analisar só essa adaptação hipotética em que o Pantera Negra seria branco, a gente não veria nenhum problema, mas existe em um contexto, né? Tem mudanças que são só indiferentes, que são só mudanças aleatórias. E nesse caso, por exemplo, você cortar o personagem do Maylor é uma mudança indiferente, assim, em questão de valores, eu acho. Mas é uma mudança que pode deixar a história mais ou menos interessante e a gente pode falar sobre isso também. A gente pode falar, olha, no livro é muito mais interessante do que na série. Na série eu achei bobo o jeito que fizeram. A gente pode falar isso. O George R. R. Martin falou isso. Eu achei muito divo da parte dele, inclusive, porque ele fala... ainda acredito que a cena no livro é mais forte. Ele tá lá elogiando a cena da série e fala, não, mas ainda acredito que a cena que eu escrevi no livro é mais forte. Eu achei meio bem divo da parte dele. Mas o que é mais importante é não julgar a série pela fidelidade dela ao livro e não sentir, mais do que tudo, não sentir que a série ela deve alguma coisa pra você, porque ela não deve nada pra você. A série ela não é sua, ela não deve nada a você, ela não deve nada a mim. A série, tipo, eu posso achar que, pô, a série teria sido muito melhor se ela tivesse seguido esse caminho, mas ela não... ela não me deve o fato, tipo, ela não tinha prometido pra mim que ia seguir esse caminho, sabe? Ela não deve nada pra mim. É basicamente isso, ela não trabalha pra mim. Sabe? Claro, eu tô pagando pela HBO Max, então eu estou pagando para assistir essa série. Então eu estou pagando para ela existir, digamos. Indiretamente, né? Coletivamente, talvez. Mas eu estou pagando para assistir a série feita pelo Ryan Condal e pela equipe dele. Então, por mais que eu tenha todo o direito de reclamar, de falar, olha, não gostei, a série não precisa se adequar aos meus gostos, sabe? Só uma coisa antes de acabar, eu entendo o apego que as pessoas têm. Eu tô aqui falando com... Parece até que eu tô meio que numa superioridade moral, assim, tipo, vocês não podem ter tanto apego nos livros, mas eu entendo. É que, no meu caso, eu não tenho esse apego com os livros, né? E então as mudanças na série, eu sou muito mais aberto às mudanças na série do que pessoas que, tipo, são obcecadas com os livros. Se fosse uma outra obra, uma obra que eu gosto mais, por exemplo, alguma coisa da Turma da Mônica, que é a minha coisa, que eu sou obcecado, né? Tipo, eu sou muito obcecado com a Turma da Mônica, então quando eles foram adaptar, sei lá, nos filmes live action, e tem alguma mudancinha que é alguma coisa que não tava ali nos quadrinhos originais, e é uma mudança que é uma coisa que eu gostava bastante, mas que tipo, pô, a mudança pode não ter ficado ruim, mas eu tinha aquele apego, eu queria ver aquilo. Tá tudo bem, tipo, é um comportamento super normal. Eu só realmente acho que isso não pode deixar a gente cair nesse mito de que a série deve alguma coisa pra gente, de que a série deve, sei lá... É como o pessoal que shippa casais em novelas, por exemplo, e fala, nossa, mas esse autor é um burro. O público inteiro queria que esse casal ficasse junto e o autor juntou esse casal outro que ninguém queria. Tipo, pô, isso aí é injusto, sabe? Não é injusto. A novela não devia nada pra você. O autor da novela não era o dever dele juntar o casal que o público queria. Porque quem tá escrevendo a história é ele. Então, basicamente é isso que eu queria falar. Me enrolei um monte. Vai ser um trabalhão editar isso aqui, porque só fui falando e voltando, blá blá. Mas eu espero que eu tenha passado o que eu queria passar. E é isso. Se quiserem ouvir as minhas opiniões sobre a série, porque aqui eu só dei um geral tipo, sobre o que eu sinto desse discurso, de como a gente dá as opiniões sobre a série. Mas se vocês quiserem saber o que eu achei desse final, o que eu estou achando da Alicent e da Rhaenyra serem a história principal da série, eu fiz alguns vídeos sobre a segunda temporada, então estão todos aqui. E então podem ali clicar nos vídeos e ir lá conferir as minhas opiniões em mais detalhes. Mas no geral era isso. Obrigado por assistirem e até a próxima.